Boa noite, queridos. Pastor Leonardo, mais uma vez. Que bom estarmos reunidos nessa celebração online. E hoje eu queria trazer uma palavra para você, especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de notícias difíceis, de problemas sérios em nossa nação, e a gente acaba deixando que o pessimismo entre em nossa vida e a gente pensa que não tem mais jeito. E eu queria trazer para você hoje uma palavra de esperança. Queria trazer para você hoje uma palavra de renovo, uma palavra que diz: eu creio em um futuro melhor. Eu creio em um futuro melhor. Nós cremos em um futuro melhor. Querido, nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo que crê na palavra. Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Portanto, a nossa esperança precisa estar depositada no Senhor. Quero convidar o amado irmão a abrir junto comigo a sua Bíblia, lá no livro de Josué, no capítulo 3. Leremos do versículo 1 ao verso 17. E nos diz assim a palavra do Senhor. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram essa ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições, sigam-na, mas mantenham certa distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, porque vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou o povo dizendo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E disse os sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo o povo. E eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus, e assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os hititas, heveus, os ferazeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de todos vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas do Jordão formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de descer e formou uma muralha a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Queridos, esse texto aqui faz parte de um momento, talvez um dos grandes momentos da história do povo de Deus. Eles estavam um momento lindo, tinham sido libertos do Egito, peregrinaram durante anos no deserto e agora estão acampados nas planícies de Moabe, a ponto de entrar na terra da promessa, faltando somente um obstáculo para chegar àquele lugar prometido pelo Senhor a Abraão, a Isaque e a Jacó. Querido, e é nessa hora aqui
que o Senhor mostra para aquele povo? Que apesar das vitórias do passado, apesar das dificuldades que eles enfrentaram no passado, o Senhor tinha grandes coisas a fazer ainda em seu futuro. Querido e amado irmão, guarda essa palavra no seu coração. Apesar do momento que nós vivemos, apesar da instabilidade política que vivemos em nosso país, apesar da crise da pandemia do coronavírus, apesar da crise financeira, eu creio em um propósito supremo de Deus que está se desenrolando na história. Eu creio, irmão, que o melhor está por vir. Ah, pastor, mas o senhor então é um otimista? O senhor então acredita que vai dar tudo certo? Irmãos, eu creio na palavra de Deus e creio que para nós o melhor está por vir. Nós cremos nisso. É o que está na palavra, irmãos. É o que está na palavra. Eu não estou dizendo que nesse percurso, que nessa trajetória não teremos dificuldades, não teremos dissabores. Não estou dizendo isso, gente. Não estou dizendo isso. Mas o que eu digo é que nós temos a obrigação de olhar para o futuro com esperança, de olhar para frente com fé, com ousadia, gente. Olha, eu não sei o que Deus está fazendo na nossa nação. Eu não sei o que Deus está fazendo no mundo, mas eu sei que o meu Deus está agindo. Você crê nisso também? Eu creio que o meu Deus está agindo. O meu Deus nunca deixou de agir. Ele está no controle. Ele é soberano sobre todas as coisas. Pode fugir ao nosso controle, pode fugir ao seu entendimento, mas nunca fugiu da mão poderosa do Senhor. Querido, por isso quero convidar você a, mais uma vez, a olhar além. Eu quero convidar você mais uma vez a ter um pensamento um pouco mais altivo, a pensar, olha, por cima de toda essa situação e começar a perceber que Deus está fazendo algo maravilhoso. Eu creio em um futuro melhor. E o que nós precisamos atentar? A essa orientação aqui, ó. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Queridos, eu creio nisso de todo o meu coração. Essa é a recomendação que Deus tem para você nessa noite, neste dia, para você guardar em teu coração. Olha, é tempo de renovar a sua aliança de santidade com o Senhor. É tempo de você pensar seriamente em seu compromisso com Deus. É tempo de você realinhar a sua trajetória com o Senhor, porque o Senhor está pronto a fazer amanhã maravilhas. As maravilhas de Deus estão por vir. Então, querido, é tempo de nós nos ajeitarmos, de nós nos adequarmos a esse mover que o Senhor está proporcionando no meio de nós. E o que nós podemos fazer para nos alinharmos? Primeira atitude que eu pude perceber neste texto que lemos foi essa aqui, ó. Sai da sua postura e siga a presença de Deus. Existem momentos de nossa vida, irmãos, que nós precisamos sair da nossa posição, sair da nossa postura, sair daquilo que nos é conveniente, sair daquilo que é de nosso convencimento, para abraçarmos a vontade do Senhor. Olha o que diz esse texto aqui. Preste atenção no texto. E deram essa ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições. Está grifado aí. Saiam das suas posições e sigam-na. Olha, quando você vê o mover da arca da aliança, é Deus orientando o seu líder, é Deus orientando os sacerdotes para que caminhem em outra direção. Saia da sua posição, saia daquilo que lhe é conveniente. Talvez aquele lugar que você esteja lhe gerou alguma comodidade, até algum conforto, algum luxo, mas o Senhor está lhe dizendo nessa noite: saia dessa postura e siga aquilo que Deus está recomendando para você. Assim como o povo de Israel precisou estar atento ao direcionamento da arca e, eventualmente, sair da sua postura, desmontar o seu acampamento e seguir a presença de Deus. Saia da sua posição, siga a presença. Irmãos, existem momentos que nós perdemos muito daquilo que Deus tem a oferecer. Nós estamos perdendo o melhor dessa terra porque não estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade. Não estamos dispostos a abrir mão dos nossos preconceitos.
Não estamos dispostos a abrir mão da nossa conveniência. E aí o que acontece? Deus não vai agir. Deus não vai negociar com você. Se você não está disposto a se ajustar à vontade de Deus, não é Deus que vai se ajustar à sua vontade. Você compreende isso? Ele é Deus. Nós somos servos. Nós somos servos. Então aqui fica para nós um entendimento de que o Senhor Ele pode fazer maravilhas em nossa vida, mas para tanto eu preciso começar a avaliar, peraí, será que não sou eu que estou sendo impedimento para que Deus possa agir na minha vida? Eu estou saindo das minhas posturas, das minhas conveniências, das minhas comodidades para obedecer a Deus? Reflita nisso. Segunda percepção que eu tive desse texto: identifique as orientações de Deus para sua vida. Identifique as orientações de Deus para a sua vida. Olha o que diz o versículo 4. Mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo, saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Esse texto é interessante, porque esse texto diz, olha, fiquem atentos à arca. Fique atento à direção do que o Senhor vai dar aos profetas. Mas mantenha uma certa distância. Mantenha uma distância de 900 metros entre vocês e a arca. Não fica tão próximo também. Por que Deus está dizendo isso? E eu fiquei refletindo, gente, sobre o porquê que era necessário que o povo mantivesse um distanciamento da arca. Um distanciamento dos sacerdotes. Para que pudessem, então, seguir só a direção. E eu pude chegar a uma conclusão que digo para você que não é resultado aqui de uma exegese do texto, é de uma interpretação minha, e aí o irmão fica muito à vontade se discordar ou não, mas eu pude perceber, eu captei essa mensagem. Olha, fique à distância de 900 metros, para que vocês fiquem o suficientemente longe dos ouvidos, mas perto dos olhos. O que eu quero dizer com isso? Que o povo, muito perto dos sacerdotes, eles poderiam, ao longo da trajetória, ficar naquela indagação. É por aqui mesmo? Sacerdote, não seria melhor? Josué, não seria melhor seguir o caminho B? Será que não seria melhor seguir aquele caminho ali diferente? Você tem certeza que é esse caminho que Deus está indicando? E aí Deus fala, olha, vocês vão seguir a arca, mas mantenham uma distância. A distância para que vocês fiquem longe o suficiente dos ouvidos dos sacerdotes, para que não haja interferência, mas para que vocês vejam. E quando vocês verem a direção, quando vocês observarem o mover de Deus levando a arca para determinado lugar, vocês teriam que escolher, eu vou obedecer ou não vou obedecer? Qual será a minha decisão? Então, identifique quais são as orientações. O que Deus está orientando para a sua vida? Querido, Deus tem uma direção para você. Deus tem uma direção para a sua vida. E nós precisamos estar dispostos a obedecer essa direção. Se você quer ver maravilhas de Deus acontecendo na sua vida, se você quer experimentar o amanhã coisas melhores e maiores, você precisa estar disposto a obedecer a Deus, sem que haja interferência, sem que haja essa tentativa de gerenciamento da vontade de Deus. É entregar na mão de Deus e confiar. Confia no Senhor de todo o teu coração. Ou você confia, ou você não confia. Ou faz conforme a tua vontade. Queridos, presta atenção e vejam a simplicidade do texto, nos alertando sobre essa importância de atendermos às orientações de Deus. Irmãos, o nosso povo está pecando, sendo destruído porque falta conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos deixando a vontade de Deus em segundo plano. Então, se você quer ver realmente as maravilhas do Senhor acontecendo na sua vida e da sua família, obedeça às orientações que Deus tem para você. Deus tem orientação para a sua vida. Obedeça. O que Deus mandou você fazer que você não fez ainda? Você está esperando que a pandemia acabar, a quarentena acabar? Qual é a sua desculpa hoje, hein? Qual é a sua desculpa?
Qual a sua desculpa que você tem para oferecer hoje? Ah, não, se Deus quiser, quando isso acabar, eu vou voltar para a igreja. Quando isso acabar, eu vou ser uma pessoa mais generosa. Quando isso tudo passar, com certeza, eu farei isso, farei aquilo. Mas por que você não faz hoje? Por que você não faz agora isso? Se você sabe que é uma direção que Deus tem para você, não hesite em obedecer. Irmão, aquilo que é certo tem que ser feito hoje. Tem que ser feito logo, até porque nós não sabemos o dia de amanhã. Então, seja célere, seja mais ágil para obedecer à vontade do Senhor. Priorize sempre o reino de Deus. Você quer ver maravilhas acontecendo na sua vida? Quer ver maravilha de Deus acontecendo na sua família? Dê prioridade ao reino de Deus. Olha o que diz o texto da palavra do Senhor. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. Veja que fato interessante, gente. Milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Muita gente. Deveriam ter idosos, deveriam ter pessoas doentes, deveria ter pessoas com algum tipo de dificuldade. Mas a orientação que Deus disse foi: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. A arca vai na frente. A arca vai na frente. A arca aqui era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Tinha que ter prioridade. Ah, pastor, mas tem idosos. Eu sei, mas a arca tem prioridade. Ah, mas tem pessoas com algum tipo de deficiência. A arca tem prioridade. Tem crianças. A arca tem prioridade. Tem pessoas que têm problemas. A arca tem prioridade. Irmãos, isso aqui é uma recomendação que serve para nós como um princípio. São princípios elementares que em toda a Bíblia você vai encontrar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você entende como que as coisas estão erradas hoje? Nós estamos buscando a toda maneira acrescentar todas as outras coisas para que nos sobre algum tempo para buscar o reino de Deus. Veja como a nossa vida está às avessas. A ordem das coisas não são essa. A ordem dos fatores é: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. A arca tem que vir na frente. O reino de Deus tem que ter prioridade na tua vida, irmão. Tem que ter prioridade. Talvez você seja uma daquelas pessoas que antes dessa pandemia toda era uma pessoa que tratava com desleixo a vontade de Deus. Tratava com desleixo as celebrações. Entregava para o Senhor o resto das primícias que Ele lhe dava. Nunca foi generoso com ninguém. Não estendia a mão para ninguém. E agora você se acha no direito de cobrar de Deus alguma postura. Irmão, você está completamente equivocado sobre a sua fé. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. A arca na frente. Dê prioridade às coisas de Deus. Priorize o reino de Deus. Coloca Deus no lugar certo da sua vida, que as outras coisas, elas vão sendo consertadas. Não adianta você querer montar esse quebra-cabeça sem colocar a peça central. A peça central para você ter um casamento abençoado é Deus no lugar certo. A peça central para você ter umas finanças equilibradas é você colocar Deus no lugar certo. A peça central para você ter uma família abençoada, uma empresa abençoada, um equilíbrio emocional é você ter Deus no lugar certo da sua vida. Se Deus for um mero coadjuvante que aparece uma vez ou outra na sua vida, querido, a sua história não será essa história que nós lemos em Josué, que o Senhor fará maravilhas amanhã. Não vai fazer maravilhas. Me perdoe. Você está colocando uma fé em uma coisa irreal. Se você acredita assim, você precisa organizar as suas prioridades. Deus é prioridade para você? Ele é prioridade para você? Existe uma canção do grupo Arautos do Rei, que diz assim: se ele não for o primeiro em seu coração, então ele já não é mais nada. Não é mais nada. Porque Deus não ocupa segundo lugar na vida de ninguém. Deus não ocupa o segundo lugar na vida de ninguém. Ou ele ocupa o trono do teu coração, ou ele não ocupa o teu coração. Organize bem as suas prioridades. Priorize bem o reino de Deus.
Atenda ao clamor profético. Você quer ver maravilhas acontecer na sua vida? Você quer estar preparado para amanhã vivenciar maravilhas de Deus? Atenda ao clamor profético. Olha o que diz o texto de Josué 3, 9 e 10. Então Josué disse aos israelitas: olha, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus, e assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês. Nesse texto aqui, gente, de maneira extraordinária, Deus vem aqui a consolidar a liderança de Josué. Deus consolida a liderança de Josué, não firmado nas suas próprias palavras, no seu convencimento, na sua estratégia militar, mas que ele seria um porta-voz da vontade do Senhor, um porta-voz daquilo que Deus tem realizado, da direção que Deus tem dado ao povo. Venha ouvir as palavras do Senhor. Querido, você quer ter uma vida abençoada? Atenda à voz profética que Deus colocou em sua vida. Atenda aos seus pastores. Queridas ovelhas da PIB da Vila, obedecei aos vossos pastores. Se você não é da PIB da Vila e você é de outra igreja que está nessa noite nos acompanhando, nos dando a honra da sua presença, querido, obedeça ao seu pastor. Obedeça ao seu pastor. Olha, ore por ele. Eu agradeço muito que essa semana eu senti muito de perto a oração das minhas ovelhas. Tá? Ore pelo seu pastor, ame o seu pastor. Ah, pastor, mas o meu pastor está fazendo umas coisas erradas, eu não concordo com ele. Então, converse com ele. Não está convencido? Então, meu irmão, procura uma igreja onde você vai se adequar, mas onde você estiver, você precisa estar debaixo de uma autoridade pastoral. Onde você estiver, você está sujeito a uma liderança espiritual sobre a sua vida. Querido, preste atenção que quando o pastor Leonardo ou qualquer outro pastor, qualquer outro ministro traz uma palavra de Deus para você, irmão, eu não estou pregando aquilo que eu quero falar para vocês. Eu não estou reportando para vocês aquilo que eu acho interessante ou aquilo que me convém. Eu falo para os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Aquilo que eu orei, que eu busquei, a palavra que o Senhor aqueceu em meu coração. Então não se trata de uma mera especulação humana ou mera vontade humana. É Deus falando, existem palavras que os meus pastores do passado falaram e que até hoje ecoam em meu coração. Eu com 10 anos de idade, 11 anos de idade, e até hoje abençoam a minha vida. Muito do que eu sou hoje como pastor, devo a esses homens de Deus que ministraram sobre mim e que a palavra eu absorvi no meu coração, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você ouve a palavra do servo de Deus e você acredita e crê que essa palavra, e você sabe que essa palavra é consonante, é uma palavra que está fundamentada na Bíblia Sagrada, irmão, respeite essa palavra. É uma voz profética sobre a sua vida. Atenda com cuidado. Seus profetas, eu louvo a Deus que na minha igreja, graças a Deus, ovelhas maravilhosas, só tenho que agradecer a vocês, a saudade é tanta, tá? Mas agradeço a todos vocês que são pessoas extraordinárias, fazem além, fazem muito mais além do que aquilo que deveriam fazer. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, louvo a Deus, mas essa palavra pode chegar muito mais além. Então fica aqui o meu recado para você também. Obedeça à sua liderança espiritual, seja ela a liderança pastoral, seja ela a sua liderança dentro da nossa estrutura organizacional, do seu líder de pequeno grupo, do seu líder de ministério. É seu líder? Obedeça. Dê o devido crédito, dê a devida honra, honre os seus líderes. É o que diz a palavra do Senhor. E para terminar, gente, essa palavra que eu queria deixar para você é a seguinte: se esforce um pouco mais. Se esforce um pouquinho mais. Eu penso que estamos vivendo um momento que é um momento, olha, é um momento tremendo na história do Brasil. É um momento que nós contaremos aos nossos netos. Nós vivemos esse tempo. Podemos, irmãos, chegar do outro lado com histórias de vitória para contar. Você pode chegar no final dessa história contando como que Deus foi maravilhoso e como você fez parte desse mover de Deus. Ou você pode ser um daqueles que vai lamentar simplesmente não ter feito nada.
se esforce um pouco mais. Olha o que diz a palavra. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. Foram adiante. Sacerdotes foram adiante. Agora o versículo 17. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor agora ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Irmão, eu vou voltar ao slide só para você entender o que eu estou falando aqui. Versículo 14. Sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante, avançaram. Versículo 17. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança agora ficaram parados. Chegou uma hora da travessia do Jordão que o sacerdote avançou. O sacerdote foi na frente. E foram lá marchando, carregando a Arca da Aliança. E quando chegou a determinada altura, os sacerdotes pararam. Eles pararam. E a nação continua andando. Querido, chegou o tempo da nação andar. Chegou o tempo da nossa nação andar. Veja que o nosso trabalho como pastor parou. Que vontade de estar pregando no meu púlpito, que vontade de estar na minha igreja. Mas a igreja não parou. A igreja não parou. Existe um tempo em que os líderes precisam carregar a arca e avançar desbravando esse Jordão. E existe um outro momento que eu creio, irmãos, que é esse que estamos vivendo agora, em que os sacerdotes, que os pastores, os apóstolos, os bispos, os missionários, os presbíteros, eles vão ter que parar e colocar esse povo para marchar. É tempo do povo de Deus marchar, irmãos. É tempo da igreja avançar, irmãos. É tempo de você, como filho de Deus, marchar. Sabe por quê? Porque depois desse Jordão, você olha para um lado, você vê tribulação, vê problema. Mas olha, quando você ultrapassar esse Jordão, nós vamos entrar na terra da promessa. Nós vamos entrar naquele lugar que o Senhor prometeu para o nosso Brasil. Nós vamos chegar naquele lugar que o Senhor tem preparado para nós, igreja. Eu creio que Deus tem grandes coisas para a nossa vida. E se eu não crer nisso, é melhor rasgar minha Bíblia e jogar fora e esquecer. Eu creio de todo o meu coração que Deus tem melhor para nós. Então, irmãos, é tempo de avançar. É tempo da igreja avançar. É tempo, irmãos, de nós abandonarmos as nossas desculpas. E olha, os pastores, os mestres, os presbíteros, todos estarão lá, fazendo a sua parte. Agora é hora de eu segurar a arca. Eu estou segurando a arca. Já caminhamos. Agora é hora do povo marchar. Vamos marchar, igreja. Vamos marchar, igreja. Me lembro daquele texto anterior, quando o povo está orando. Lembra daquele texto? Lá no Mar Vermelho ainda. E o povo está orando. Moisés, e aí vão fazer o quê? E diga aos filhos de Israel que marchem. Igreja, chegou o nosso tempo de marchar. É hora de avançar. Como que você vai ficar? Parado? Hein? Desanimado? Olhando só para os problemas? Ou olhando com muita atenção para o futuro melhor que Deus tem preparado para você? Querido, a palavra do Senhor nos diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quem é que pode me explicar o que está acontecendo no nosso Brasil? Você consegue? Qual analista política consegue? Qual o pastor que consegue? Ninguém consegue. Sabe por quê? Porque não é competência nossa. É desígnio de Deus. Coisas grandes e firmes que não sabes. Ninguém sabe, mas Deus está fazendo. Você acredita nisso? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai eterno, entregamos a nossa vida a Ti. Confiamos o nosso futuro ao Senhor. Não temos a menor condição de determinar nossos dias ou de ajustar nossa vida a qualquer realidade que seja.
Não sabemos o dia de amanhã, o que nos virá, dependemos exclusivamente do Senhor. A nossa vida está em tuas mãos e a tua palavra, ó Deus, nos garante isso, que o Senhor tem o melhor para nós. Pai eterno, dá-nos essa tranquilidade, dá-nos essa paz, essa confiança de saber que o nosso futuro, que a nossa vida está em tuas mãos, que os seus planos são planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. O Senhor tem um futuro extraordinário para a tua igreja, para essa nação. Ó Deus, dá-nos essa confiança, encha o nosso coração desta fé e que possamos, ó Pai, nesta noite, começar a alinhar o nosso coração nessa palavra profética que nos foi liberada. É tempo de marchar, é tempo de avançar. O Senhor tem maravilhas a realizar no meio de nós. Eu creio nisso e tenho certeza que o Senhor vai te fazer muito em cada vida que nessa noite está sendo alcançada por essa palavra. Abençoe nossas vidas, as nossas famílias. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Uma noite abençoada. Vamos continuar firmes. O Senhor tem maravilhas para fazer no meio de nós. Amém?